Amém, meus irmãos? Segundo livro de Samuel, capítulo 11, verso 6. O capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 5, fala a respeito do adultério de Davi. De como ele viu Betseba e como aconteceu a história, que os irmãos já sabem. A partir do verso 6, acompanhem comigo. Segundo livro de Samuel, capítulo 11, verso 6. Então enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo: manda-me Urias, o heteu. Joabe enviou Urias a Davi. Urias era o marido de Betseba. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este como passava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce para a tua casa e lava os pés. Aqui é óbvio que é algo simbólico. Está falando, vai para a sua casa, desfruta da sua esposa. Você está na guerra, rapaz, vai descansar um pouco. Saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu um presente do rei. Olha, o rei ainda mandou um presente para ele. Porém, Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu para sua casa. Fizeram-no saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? Respondeu Urias a Davi, e olha que resposta. A arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados ao ar livre. Eu hei de entrar na minha casa para comer, beber e para deitar com minha mulher? Tão certo como vives, tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Davi convidou e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. Deu cachaça para o homem. À tarde, saiu Urias a deitar-se na sua cama com os servos do seu senhor. Porém, não desceu à sua casa. Verso 14. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe a mandou por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior fossa da peleja e deixai-o sozinho, para que seja ferido e morra. E o restante da história os irmãos sabem. Urias vai para a frente de batalha e acaba morrendo. E o interessante é que ele leva a carta onde estava escrita a sua sentença de morte. E era um homem tão fiel a Deus que ele nem leu, apenas entregou para o comandante do seu exército. E aquilo foi o fim de Urias. O tema da minha pregação hoje é fidelidade a Deus. Aqui nós estamos falando nada mais, nada menos do homem segundo o coração de Deus. E isso não foi dito por homens. O próprio Deus disse isso a respeito de Davi. E eu creio que até o diabo ficou de boca aberta quando viu a estratagema que Davi aprontou para que ele pudesse ficar com a mulher daquele rapaz e então matá-lo depois. Davi tira aquele homem da guerra, dá uma festa, o homem continua fiel, não vai à sua casa. Davi então embriaga aquele homem, manda um presente para ele, honra aquele homem, não deu certo. Davi então escreve uma carta, põe ele na frente de batalha e a consequência é a morte daquele homem. Davi queria apenas resolver um problema. Ele tinha adulterado com Betseba, com a mulher de Urias, e se Urias pelo menos passasse uma noite na casa dele, com a esposa dele, todos os seus problemas estariam resolvidos, porque ia falar que o filho é dele, não de Davi. Só que havia um tal de Urias no meio dessa história, homem fiel a Deus, que não deixou a história de Davi acabar bem. Havia um homem fiel. E isso tem tudo a ver comigo e com você hoje. Eu sei que nós usamos sempre o referencial de Davi com uma referência de homens fiéis a Deus. Realmente ele foi um homem fiel a Deus. Mas Urias foi muito mais que ele. E Urias não terminou bem, mesmo sendo fiel. Eu quero passar aqui alguns princípios dessa história. Primeiro, ser cristão é guerra. Você pode falar para a pessoa do seu lado? Ser cristão é guerra. Eu sei que todos querem se ver livres das batalhas. Todos querem ter folga. Eu fui militar 10 anos, eu não me lembro de um dia falar para um soldado, pode ir embora, e ele demorar mais de 2 minutos para estar fora da unidade. Era na velocidade da luz, tinha ido embora. Todos querem folga de batalha, todos querem folga de uma guerra. Só que aqui Urias tinha sido tirado da guerra, tinha sido honrado pelo rei. O rei deu um banquete para ele. Só que a intenção do rei não era apenas beneficiar Urias. A intenção do rei era matar aquele homem, para que então ele pudesse encobrir o seu pecado. Ser livre do combate, ser honrado, nem sempre é a bênção de Deus para mim e para você, irmão. Eu sei que nós oramos sempre, Senhor, me livra da dificuldade, me livra da luta, me livra do combate. Só que às vezes a bênção de Deus está justamente na batalha.
Se Urias continuasse na batalha, é bem provável que ele não teria morrido. Agora ele foi arrancado de onde que todas as pessoas queriam sair. Irmãos, e as guerras antigamente eram muito piores que a guerra de hoje. Era espadada atravessando, goela abaixo, furando. E todos queriam sair dali. Urias saiu, só que não foi para algo bom. Outros, no lugar de Urias, pensariam de que forma? Graças a Deus, Deus foi benigno comigo. Não vou morrer mais, estou fugindo da guerra. Talvez você já ouviu aquele ditado: queijo dando sopa, na maioria das vezes, é ratoeira. Vida fácil, na maioria das vezes, é ilusão. Ou quando a esmola é demais, o santo desconfia. Era o que estava acontecendo com Urias. Mas, meu Deus, esse rei está bonzinho demais. Como pode? Ou não sei se você já viu aqueles produtos para emagrecer. Aquele cintinho que você põe e fica todo tremendo, você não precisa fazer nada. Você não precisa fazer uma alimentação mais saudável. Você não precisa comer verdura. Você pode colocar aqui lá comendo brigadeiro e assistindo Faustão, que você vai emagrecer e ficar com o abdômen igual do Cristiano Ronaldo. Mas sabemos que vida fácil é ilusão. Sabemos que essas coisas não funcionam. E a mesma coisa acontece comigo e com você. Eu sei que às vezes a gente ora: Senhor, me livra da luta. Senhor, me livra da guerra, me livra da dificuldade. Só que às vezes Deus quer nos livrar não da dificuldade, mas é na dificuldade. O exemplo de Daniel. Daniel não foi livre da cova, mas foi livre justamente na cova. Sadraque, Mesaque e Abidnego também da mesma forma. Não foram livres da fornalha. Muito pelo contrário. Foram livres na fornalha. Foi lá, na batalha, literalmente queimando, que veio o livramento para eles. Convenhamos, irmãos, o que você esperava ao se tornar cristão? Que as tentações diminuiriam. Que a partir do momento que o Espírito Santo veio sobre você, que você nasceu de novo, que você foi batizado, que você não seria mais tentado em nada. Pode passar uma mulher nua na sua frente que você: rapaz, eu não sou desse mundo mais. Que você não é atingido. Eu vou falar para você, aqui não corre óleo não, aqui corre sangue. O que você pensou que ao se converter? Que as tentações iriam embora? Das duas, uma: se você não é tentado, ou você é um anjo, ou você é gay. Que ainda somos humanos e o pecado habita em nós, diz a palavra do Senhor. Uma pessoa que a vida inteira cultivou o vício de beber, você acha que ela passa na frente de um bar, mesmo depois de convertida, e passa: isso aqui não me atinge mais? Não, às vezes literalmente soa para vencer aquilo. Pessoas que tiveram um vício, por mais que são crentes, sabe que precisa continuar a luta diária. Não vencendo as coisas de uma vez, não viramos anjo, mas precisamos batalhar dia a dia. Você que é mulher, eu duvido, mesmo você sendo crente, quando você passa na frente das Casas Bahia e vê uma placa escrito 10 vezes sem juros, dá até crise de abstinência, tremedeira e tudo, porque ainda somos tentados. A salvação é apenas o início da guerra. A salvação não é um fim em si mesmo. A diferença é que nós estamos iniciando uma nova guerra e temos totais chances de vencer. Essa é a diferença do cristão. Se antes nós éramos escravos do pecado e dos vícios, da mágoa, hoje em dia em Cristo Jesus nós conseguimos perdoar, nós conseguimos dizer não para o pecado, nós conseguimos ser homens e mulheres melhores, amém? É o que a palavra de Deus diz a meu e a seu respeito. A graça do Senhor não é provisão para eu e você ficarmos parados, muito pelo contrário. A graça de Deus, o Espírito Santo, é a provisão para batalharmos dia a dia, para acordarmos pela manhã e dizer: hoje eu vou vencer o pecado, hoje eu vou vencer a luta, hoje eu vou vencer mais uma batalha. Seremos tentados todos os dias de nossa vida. É por esse motivo a importância de orar sempre. Haja visto que o mandamento de Cristo para mim e para você, orar e vigiar, ele não diz apenas em um momento da vida, mas deve ser um hábito contínuo. Lembra o exemplo de Gideão? A Bíblia diz que então Gideão vai para a guerra, só que tinha muitos soldados, 32 mil lá. Deus diz: Gideão, é muito. Diz aí, os covardes que se retirem. Imagina chegando aqui na igreja: irmãos, nós vamos avançar muito esse ano. Os covardes, os bananas que se retirem. Foi embora 22 mil. Imagina você: pastor, paz do Senhor, fica com Deus, até a próxima. Foi o que aconteceu com Gideão. Daí ainda ficou 10 mil. Daí Deus disse: Gideão, manda o povo para o rio lá. Manda o povo tomar água. Aquele
que toma água com a mão, igual o cachorrinho, sabe? Pega a água, lambe, mas continua olhando a batalha. Aquele que não afundar a cabeça, que tem uns que é desesperado, né? Viagra e blé, afunda. Mas Deus disse, olha, Gideão, aquele que, olhando a batalha, pegar a água e trazer a boca sem perder o olho da batalha, esses você separa de lado, é com esse que você vai ganhar a guerra. E só sobraram 300. Aquilo é apenas um exemplo de vigilância. Não devemos esmorecer na batalha jamais. Não devemos achar que as coisas estão indo bem e de repente relaxar. Um outro exemplo é o exemplo de Neemias. A Bíblia diz que com uma mão eles na reconstrução do muro, com uma mão faziam a obra literalmente, rebocando os muros, e com a outra mão empunhavam uma arma e atiravam. Vida cristã é guerra. Todo dia. Devemos vigiar e orar sempre. O que você esperava ao se tornar cristão? Que os sofrimentos, que os problemas iriam se esvainecer? Iriam sumir de uma vez por todas? E a enfermidade nunca mais chegaria à sua casa? E os problemas nunca mais chegariam na sua família? Engano. O fogo continua queimando, a água continua afogando e a dor continua atingindo. Mesmo sendo crente. Mesmo sendo nascido de novo. Convenhamos que crente no Brasil que não paga 44% de imposto, que não paga mais de R$10 no feijão e quase 4 na gasolina, ainda somos atingidos por essas coisas. Alguns interpretam errado o Salmo 91 quando diz: 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E dizendo que, olha, pode todo mundo ser mandado embora, eu não você. Às vezes acontece. Igual o irmão aqui, mandou todo mundo embora do setor dele, ficou ele encarregado. Mas cristão também pode ficar desempregado. É só você olhar para a Bíblia e ler o exemplo de Jó. Jó, a Bíblia diz que era o homem mais rico da sua época, o Bill Gates da época. Jó tinha temor a Deus. Jó tinha uma família de 10 filhos, onde os 10 filhos se davam bem. Irmãos, eu tenho apenas uma irmã e dava umas brigas de vez em quando lá em casa. Eu não sei você, mas normalmente às vezes sai uma faísca. A Bíblia diz que os 10 filhos de Jó todos se davam bem, todos, sem exceção. Um dia era almoço na casa de um, janta na casa do outro, churrasco na casa do outro, café na casa do outro. Era sempre. E aí, então, Jó perde os 10 filhos numa tacada só. Jó perde o seu dinheiro. Jó perde sua saúde. E só sobra a jararaca da mulher. Jó perdeu tudo. E Jó era fiel e temente a Deus. João 16:33 diz: no mundo tereis aflições. E essa é uma palavra para mim e para você. Ser cristão é estar em guerra. Não nos faz imune de passar dificuldade, problema, de passar aflição. Uma ilustração que eu amo, uma ilustração que Jesus dá. Olha, uma coisa é uma casa edificada sobre a areia e outra casa edificada sobre a rocha. E olha o que diz o texto. E vieram a chuva e transbordaram os rios e sopraram os ventos sobre a casa onde o alicerce era areia e também sobre a casa onde o alicerce era rocha. Qual é a diferença? Tempestade? Não. Igualmente nas duas. A grande diferença era o alicerce. E a mesma coisa comigo e com você. A diferença não é a ausência de tempestade, mas sim a solidez do fundamento. Não caímos porque não enfrentamos ventos, mas porque cremos que a nossa rocha é Jesus Cristo e nós estamos firmados nele. Amém? Essa é a verdade. Quem te garantiu, meu irmão, que servir a Deus seria um mar de rosas? Está tranquilo, está favorável, sou crente. Quem te garantiu que servir a Deus é fácil? Que vida cristã é sentar no Monte Sião e tomar chazinho? Uma rede preguiçosa para deitar. Não, vida cristã não é assim. Diz a Bíblia, a vida cristã é guerra. Guerra constantemente, ao ponto de Paulo dizer na epístola a Timóteo, na sua segunda epístola, pouco antes de morrer, olha que o apóstolo, que escreveu 2/3 do Novo Testamento, arrebatado ao terceiro céus, maior missionário e plantador de igrejas que esse mundo já viu, no final da sua vida ele diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Final da vida, Paulo velhinho, combatendo o bom combate. Os valentes de Davi era a mesma coisa. Diz a Bíblia que eles lutavam tanto, a ponto da espada ficar grudada na mão deles. Que você imagina horas e horas de batalha, enfia a espada e tira a espada, enfia a espada e tira a espada, aquele sangue escorrendo na mão e grudou. De tanto esforço. Eu não sei se você já fez esse teste de pegar, sei lá, uma colher de pau ou qualquer coisa, aperta. Você vai ver o negócio, parece que para sair depois é difícil. Foi isso que aconteceu com os valentes de Davi. Sempre em guerra.
Satanás quis tirar Urias da guerra com honrarias, mas na verdade é para destruir. É igual a história do porquinho, não é? Pessoas adotam um porquinho em janeiro e cuidam bem do porquinho. Comida boa para o porquinho, banho no porquinho. Põe o porquinho até para comer à mesa. Dá até nome, baby. E o porquinho está lá, eu estou no céu, isso aqui que é família, isso aqui que é vida. Mal sabe ele que no final do ano é ele que vai para a panela. É isso que Satanás às vezes quer fazer conosco. Nos dá uma vida fácil, mas na verdade para nos destruir. A gente pensa em Satanás, naquele cara vendendo droga, naquele assassino, naquele terrorista que pega um caminhão desgovernado e atropela um monte, e a gente vê assim, ali está o diabo. Naquele político roubando, na prostituta. Só que às vezes a gente não vê o diabo, sabe onde? Às vezes falando lá no pé do seu ouvido, quando você chega depois de um dia cansativo de trabalho. Só que é dia de culto, dia de pequeno grupo. Dá aquela vozinha lá no seu ouvido dizendo: rapaz, você está muito cansado, hein? Você merece descansar. Olha que trabalhador que você é, exemplar. Um baita de um pai, de um trabalhador honesto. Deus não vai ficar chateado um culto só você faltar. Olha a Sky aí, meu filho. Bênção de Deus. Daí você vê aquele sofá que parece que te abraça. E você diz: Deus é bom. Deus propôs refrigério para o seu servo. Será? Ou será às vezes o diabo, através dessas coisas, te tirando da batalha? Porque convenhamos, irmãos, vir ao culto às vezes é uma batalha mesmo. Quebra o pau gospelmente com a esposa em casa, e é dia de culto. E tem que vir. Ouve o xingo do patrão e é dia de culto. Às vezes acontece alguma coisa errada e é dia de pequeno grupo. Fura o pneu da bicicleta, da moto, do carro, rebenta a cabo da embreagem, tudo errado. E você pensa: não, hoje eu mereço ficar em casa. Será que às vezes não pode ser? Satanás sutilmente, com pretexto de honrar você, de te dar um descanso, mas no fundo, ele quer te matar. Vida cristã é e sempre será guerra. Segundo princípio: pecado é prazer seguido de morte. Você pode falar para a pessoa do seu lado: pecado é prazer seguido de morte. Aqui nós vemos que Davi, primeiro, deu descanso, depois presente, depois deu honra, e depois deu uma espadada no meio da cabeça de Urias, através do exército inimigo. O pecado é sempre assim. Ele é um prazer, mas sempre seguido de morte. Olha o exemplo que a Bíblia diz a respeito de Sansão. Sansão era nazireu, ele não podia cortar o cabelo, não podia beber vinho, outras coisas. Não podia tocar em nada morto, animal, gente, nada. Então um dia ele está passeando e vê mel na boca de um leão morto, dentro de um leão. Então ele vai para pegar um mel. É uma ilustração perfeita do pecado. Não tem como você desfrutar de algo aparentemente doce sem tocar na morte que está em volta. Sansão não podia, e mesmo assim ele foi ali. O pecado deve ser bom mesmo, porque se não fosse bom, ninguém pecava. Graças a Deus, mesmo eu convertendo com 21 anos, Deus me livrou de muita coisa. Mas eu já vi vários amigos dizendo: nossa, eu fui não sei para onde, saí com tantas mulheres de uma vez. Devia ser bom mesmo. Mas será que o prazer é contínuo ou é algo momentâneo? Será que o adultério, como as pessoas dizem, é bom mesmo? Ou é algo que tem um prazer momentâneo seguido de dor, de angústia, de vazio, de peso na consciência? Deve ser bom, essas coisas são proibidas, porque se não fosse proibida, parece que você ouve falando que algo é proibido, parece que até atiça mais o ser humano, que não pode, agora que eu quero. Deve ser bom essas coisas, dar uma escorregadinha na balada de sábado, e vem para a igreja no domingo. Deve ser legal, mas e o depois? Trocar a mulher de 40 por duas de 20, pode ser bacana. E a consciência na hora de você colocar a cabeça no travesseiro, como fica? Uma vez eu vi uma frase daquela mulher, Vera Fischer, e eu estava lendo sobre o currículo dela, o currículo, é óbvio, o currículo podre dela, dos homens que ela já saiu, e o sonho da maioria das mulheres ímpias estava ali, saiu com todos. Mas sabe o que ela disse numa entrevista para a Veja, se eu não me engano? Eu só queria ser amada. Prazer encontrou em vários. Amor não. Companheirismo, não. É óbvio que a droga deve ser boa, senão ninguém usava. Que o álcool deve ser bom, mas e depois? Ou, gospelmente falando, a vingança deve ser algo maravilhoso.
ao ponto de ser estimulada, inclusive de muitos púlpitos. Quem não te ajudou vai se arrepender. Eu vi um pastor contando uma ilustração esses dias, eu parei para ouvir e falei, rapaz, interessante isso aqui que ele está falando. Ele diz o seguinte, olha, lembra lá naquele serviço que o seu encarregado sempre te desprezava? Agora você vai ser uma empresária. Quando você abrir a sua empresa, você vai àquele banco onde você trabalhou, onde aquele gerente nunca dava nada para você. Chega lá com o cabelo arrumado, de óculos escuros, e diz para ele, olha, eu quero que você cuide da minha conta. Quando você erguer o óculos, você lembra ele. Lembra aquela funcionária desprezada lá? Minha vitória hoje tem sabor de mel. Crente canta dessa forma. Quem te viu passar na prova e não te ajudou? Será que é isso mesmo que o cristianismo ensina a mim e a você? Não, tenho certeza que não. Pecado é prazer sempre seguido de morte. São apenas ali alguns instantes de prazer, mas sempre vindo atrás tristeza, angústia. Deve ser uma delícia assim ganhar muito dinheiro. Não ter preocupação, o que eu pago esse mês? Essa ou essa? E agora? Compro carne ou ovo? É óbvio que é ovo. O que faz? Deve ser legal ganhar muito dinheiro. Abre mão da família. Abre mão dos filhos. Abre mão às vezes de se envolver na obra do Senhor e trabalhar para Deus. Mas tem o prazer de comprar tudo que a nossa alma carnal deseja. Deve ser bom. Pecados são 2 minutos de prazer, seguido de uma eternidade de sofrimento. Com Deus é o contrário. Deus, Ele não nos priva 100% da dor e do sofrimento. Às vezes tem espinhos. A Bíblia diz, olha, e os dias maus são muitos. Isso aí eu não quero desencorajar você, mas é uma verdade. São muitos os dias maus. Mas Deus às vezes permite 2 minutos de sofrimento, seguidos de gozo inesgotável. Se eu falasse para você, olha irmão, nós vivemos em média 75 anos. Se você deixar aqui, eu fazer você sofrer por apenas 2 minutos, o resto dos seus 75 anos, você vai ser apenas de alegria, gozo e felicidade. Quase todos eu tenho certeza que farei essa troca. Deus é assim. Ainda que nós venhamos a sofrer 75 anos, que é o que nós vivemos aqui. Mas o que são 75 anos comparado com a eternidade? O que é um sofrimento de uma pessoa que nasceu sofrendo e morreu sofrendo? Comparado com aquilo que Deus tem preparado para nós no futuro, não é nada. É só você lembrar o exemplo de Jesus no deserto. Foi tentado, sofreu, mas depois vieram os anjos e o serviram. É porque só come o melhor de Deus aquele que primeiro rejeita o pior do diabo. Terceiro princípio. Só há um jeito de encobrir o pecado. A graça. Você pode falar para a pessoa do seu lado? Só há um jeito de encobrir o pecado? Davi aqui tentou bolar um plano mirabolante. No fundo, para ocultar o seu pecado. Davi quis dar um jeito de jogar suas mazelas para debaixo do tapete e resolver daquele jeitinho brasileiro. Só que israelense, mas dando aquele jeitinho para que não tivesse culpa sobre ele. É isso que às vezes nós tentamos fazer diariamente. Pecamos, falhamos, erramos e às vezes queremos compensar as nossas más ações com boas ações. Eu não estou dizendo que não devemos fazer boas ações sempre. Sempre devemos fazer boas ações, mas não com o intuito de se ver livre de culpa. Porque boas ações não apagam más ações. Não devemos ficar culpando a circunstância, culpar o outro. E sim olhar para nós. Davi tinha um plano perfeito. Rapaz, eu vou fazer isso aqui, eu tiro esse homem da guerra. Esse homem está não sei quanto tempo lá, sofrendo, um monte de homem do lado dele, e dou uma folga para ir com a esposa. Só que ele não contava que havia um homem infiel ali. Havia alguém, talvez mais fiel até que o próprio homem, segundo o coração de Deus. Davi, talvez por certo momento, ele pensou, olha, isso aqui não vai dar em nada. Eu levo o homem lá, ele morre e pronto, acabou. E ninguém vai saber do meu pecado. Aliás, eu sou rei, quem que vai falar contra mim? Ninguém. Engano dele. Diz a Bíblia em Números 32, 23, o vosso pecado há de vos achar. Não adianta, meu irmão, você tentar se esconder do seu pecado.
Diz a Bíblia que onde nós estivermos, o pecado vai nos achar. Que os olhos do Senhor são sobre nós em todo o tempo. Convenhamos, como vamos nos esconder de um Deus onde os seus olhos passam por toda a terra? Salmo 139. Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. Quem pode se esconder de Deus? A não ser que você faça como Adão e Eva. Tem uma ideia maravilhosa. Quando Deus vir questionar você a respeito do seu pecado, se esconda atrás de um arbusto. Ideia fantástica, hein? Mas sabia que muitos se escondem de Deus na igreja? Muitos se escondem de Deus numa religião? Vivem uma vida toda torta, devassa, desregrada. Mas vai à igreja dar o dízimo, está tudo certo. Deus vai ser compassivo para comigo. Será, meu irmão? Se eu fosse você, eu não teria tanto essa dúvida, não. O travesseiro mais macio é a consciência limpa, como já disse alguém. Não adianta, o nosso pecado há de nos achar. Às vezes, o seu pastor não vai saber. O seu líder de pequeno grupo não vai saber. Talvez o seu cônjuge não saiba das coisas que passam sobre sua mente, daqueles pecadinhos ocultos que só você sabe. Mas eu tenho certeza, na hora que você põe a cabeça no travesseiro, o seu pecado te acha. E é assim com todos nós. Eu vi a história uma vez de um americano, que ele foi absolvido de um homicídio. Ele tinha matado um homem negro, só que ele foi absolvido porque não acharam provas o suficiente para o condenar. E então, depois de 33 anos daquele julgamento, dele ter sido absolvido, ele no seu leito de morte, chama a esposa dele e diz: amor, eu preciso contar alguma coisa. Algo que não me deixa dormir faz 33 anos. E a esposa já ficou apavorada, tem outra família, só pode. E então disse o seguinte: olha, lembra aquele homem, há 33 anos atrás, que foi inocentado de o matar? Foi eu que matei. Foi eu. Porque não adianta, o nosso pecado há de nos achar sempre. Davi fez algo escondidinho, no oculto. Pensou que ninguém ia ver. O povo na batalha, e disse: pega a mulher, traz aqui, eu resolvo, manda ela de volta e pronto, acabou. E o marido dela vai, se deita com ele, resolvido. Davi fez no oculto. Sabe qual foi a consequência? Absalão, seu filho, saiu com 10 de suas mulheres em cima do telhado para todo Israel ver. Essa foi a consequência. Davi fez escondidinho e foi exposto para todo mundo. Talvez você se lembre do seu pecado e você também tem um plano mirabolante, assim como Davi, para esconder, para colocar para debaixo do tapete. E você pensa: olha, eu consigo esconder do meu pecado fazendo uma boa ação, consigo esconder do meu pecado ajudando alguém. Se eu matei, eu ajudo alguém a viver. E eu vou resolver esse problema. Não, não adianta. Boas obras não compensam más obras. Experimenta diante de um juiz matar uma pessoa e salvar outra de afogamento e dizer: Senhor, matei um, mas pelo menos salvei um. Fica elas por elas, está tudo certo, tem como ir embora? E vai falar: olha, obrigado por você ter salvado aquele cara ali. Vai preso. Você é assassino. É isso que acontece comigo e com você. Talvez aqueles pecadinhos ocultos que você tem, só você sabe. Espera a esposa dormir para dar uma espiadinha na internet. Ninguém está vendo. Para dar uma conversadinha no Zap Zap, a perigóspel da vida lá. Fazer uma coisinha errada para cá e para lá. Ninguém vai saber, põe uma senha, muda o nome. É a Joana, mas na agenda telefônica você põe João. Pensando que ninguém vai descobrir. Mas a Bíblia diz que o nosso pecado sempre nos acha. Experimenta, meu irmão, fazer como Davi para você ver. Não se arrepender. Deus dá um jeitinho de vergonhar, fácil, fácil. Eu vi a história uma vez de um padre, que ele, escondido, constantemente via pornografia. E então ele estava dando uma palestra. Ninguém sabia, só ele, o pecadinho dele. Ninguém. Só um Deus lá de cima que vê toda a terra. Mas ninguém via, só Deus. E então ele dando uma palestra, e de repente entrou a tela do computador dele naquela tela de descanso, começa a passar. E sexo depravado, mulher sem roupa, homem sem roupa, aquela bagunça toda. Ele não sabia onde que ele enfiava a cara. Porque pecado não arrependido, Deus dá um jeito de mostrar. Não tente, meu irmão, se esconder de um Deus que vê todas as coisas. O jeito de Deus é outro. O jeito de Deus, para que nós possamos realmente nos ver livre do nosso pecado, nos ver livre da nossa culpa, é não ter culpa alguma. Mas talvez você pergunte: pastor, mas de que jeito? A Bíblia diz que eu nasci em pecado.
Romanos 3 é bem claro, todos pecaram. A uma se fizeram inúteis, que nós éramos aborrecedores, odiadores de Deus. Pastor, como que eu me escondo através disso? Tem uma segunda chance? Vem falar para você, não tem uma segunda chance, tem uma pessoa. Apenas uma pessoa que pode tirar a minha e a sua culpa. Lavar eu e você dos nossos pecados. É o que diz Isaías 53. Certamente, falando sobre Jesus, é óbvio. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. E o texto continua. Só um jeito, meu irmão, de nós realmente conseguimos nos esconder do nosso pecado. Sabe onde é? No esconderijo do Altíssimo. Debaixo das asas do Deus Todo-Poderoso. Somente mediante a graça do nosso Deus. A nossa paz não está naquilo que nós fazemos, mas sim naquilo que Deus fez por mim e por você. A nossa segurança não está no nosso currículo gospel, mas sim uma confissão de fé. De quando nós falamos, sou pecador, sou indigno, e eu necessito da graça e da misericórdia de Deus sobre minha vida, do contrário, eu estou perdido. Minhas boas ações não são o suficiente, a não ser que Deus tenha misericórdia da minha vida. Como diz Romanos 5:1, justificados pela fé, temos paz para com Deus, mediante Jesus Cristo. Justiça que traz paz, não é a justiça dos homens, mas justificados, pois, mediante a fé. Aí sim, temos paz para com Deus, mediante o seu Filho Jesus Cristo. 1 Pedro 4:8, o amor cobre multidão de pecados. E óbvio que é o amor de Deus sobre nós. É a única forma de eu e você sermos lavados. É pelo sangue de Jesus. Sabe por que eu oro todo dia de manhã? Sabe por que eu me levanto, ainda quando o dia está escuro, para orar, para buscar Deus? Não é para que Deus me aceite. É pelo contrário. Deus me aceitou. Mesmo eu sendo um pecador devasso, imundo. Mesmo eu sendo perdido. Deus teve misericórdia da minha vida e me resgatou do império das trevas, me transportou para o reino do Filho do seu amor. É por isso que eu oro. Eu não oro para que Deus me aceite, eu oro para que Ele me aceitou. Sabe por que eu vim ao culto? Não para que Deus me aceite, mas porque Ele me aceitou mesmo eu sendo pecador. Eu faço questão de o servir, eu faço questão de o buscar. Eu sei de onde eu vim, eu sei qual era o meu destino, eu sei que eu merecia. Eu sei de onde Deus me tirou. E é por esse motivo que eu sirvo. É por esse motivo que eu dou o meu melhor. Porque eu sei o tamanho do amor do meu Deus por mim. E esse deve ser o meu e o seu motivo para buscar Deus. Olhar aquilo que nós merecíamos. E ver aonde Deus nos colocou. O único esconderijo seguro, como diz a palavra do Senhor, é debaixo dos braços do Senhor. É estar sobre a graça de Cristo. Como diz João 6,37. O que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Não importa, meu irmão, como esteja a sua vida. A Bíblia diz que aqueles que se chegam a Deus em fé, em arrependimento, reconhecendo que são pecadores e que precisam da misericórdia, esses Deus não rejeita nenhum. Mas quarto princípio. Nossa fidelidade será recompensada na glória. Você pode falar isso para a pessoa do seu lado? A nossa fidelidade será recompensada na glória. É comum nós, cristãos, citarmos Davi como um exemplo de fidelidade a Deus. Ele pecou sim, foi um pecado terrível, mas era alguém fiel. É comum nós citarmos Davi como alguém que obedeceu a Deus e foi seguido de honra, glória e vitórias nessa vida, porque Davi morreu num trono e em ditosa velhice. Talvez o sonho de todos, inclusive o meu. Mas eu e você não podemos fazer de Davi uma regra. Não podemos fazer, olha, quem é crente verdadeiro vai terminar igual Davi. Não, Davi não é uma regra, não é. Urias foi mais fiel que ele. Terminou morto, assassinado. E o Ricardão ainda pegou a sua esposa. Então, não quer dizer que a minha e a sua felicidade, a minha e a sua fidelidade sempre vai ser recompensada aqui nesse mundo. Mas uma coisa é certa, no outro, certeza. Você pode citar para mim, pastor, mas Davi morreu num trono em ditosa velhice, glória a Deus por ele.
Mas cada Davi que você me citar, que morreu num trono, em ditosa velhice, eu posso citar para você 10 Paulos, que morreram sem ninguém, queimados, mortos, sem cabeça, como herege. Posso citar para você Pedro, que morreu crucificado de cabeça para baixo. Posso citar para você um tanto de cristãos, sendo jogados no Coliseu Romano, servindo de espetáculo para os ímpios, sendo devorados por leões. Posso citar para você cristãos comuns como eu e você, sendo incendiados e servindo de iluminação para as suas romanas. Mas as pessoas fazem de Davi regra. Como que se eu fosse fiel igual a Davi, tudo vai terminar bem. E Jesus diz a Bíblia que ele é o servo sofredor. Agora eu e você não podemos passar por angústia, por luta. Tem uma teologia chamada teologia do vencedor. Aquela teologia que diz que nós sempre somos vencedores. É óbvio que em Cristo sempre somos. Sempre somos. Em Cristo. Mas quem disse que nessa vida é verdade? Foi uma vez uma conferência e eu ouvi de um pastor que eu admirava muito. Ele disse o seguinte: se você for um pastor dedicado, se você for um homem de Deus de verdade, a certeza que a sua igreja vai avançar, que a sua igreja vai crescer, que você vai ser pastor de milhares. E o povo fica louco, glória a Deus. Eu fiquei imaginando Paulo ouvindo aquela pregação. Noé, Jeremias, homens que pregaram durante uma vida toda. Noé pregou durante uma vida toda e apenas 8 pessoas, apenas a sua família se converteu. Eu fiquei pensando em Jeremias, que pregava em lágrimas, chorando, dizendo: arrependei-vos. E diz a Bíblia que ninguém converteu durante o seu ministério. Ninguém. Eu fico imaginando essa teologia descabida, ouvindo esses homens de Deus ouvindo. Diriam para ele com certeza: vocês são hereges. Vocês são em pecado, assim como disseram para Jó. Jó é pecado. Confessa aí, rapaz. Talvez eles diriam isso para esses homens também. Eu não estou dizendo, meu irmão, que eu sou negativo. Deus me livre. Eu oro todo dia para que a nossa igreja cresça, para que a nossa igreja avance. E graças a Deus, Deus tem feito isso. Eu tenho certeza que vai fazer mais e mais a cada dia. Amém? Eu não sou negativo de forma alguma, mas eu exercito sempre ser realista. Eu exercito sempre viver para glorificar a Deus. Seja com uma igreja repleta de pessoas, que é o sonho de todo pastor, ou seja como Jeremias, sozinho, sem ninguém. Seja numa igreja de milhares, ou seja como Noé, numa igreja de 8. Mas nós devemos procurar ser fiel a Deus. Eu creio sim em um Deus que para a sua glória pode fazer eu e você partirmos daqui para a glória bem, num trono, em ditosa velhice, com saúde, com família, com amigos. Eu creio nesse Deus que glorifica o nome dele dessa forma. Mas eu também creio num Deus que glorifica o nome dele levantando alguém no madeiro. Eu creio num Deus que glorifica o nome dele fazendo cristãos morrerem no Coliseu, ao ponto daquele espetáculo horrível, as pessoas acharem que acabariam com os cristãos. Olha o que Tertuliano diz: o sangue dos mártires é a semente da igreja. Eles pensavam que eles iriam acabar com o cristianismo, jogando aqueles cristãos para serem devorados por leões. E sabe qual a consequência? Os ímpios olhavam aqueles homens, aquelas mulheres, donas de casa, como você, irmã, como você, meu irmão, sendo devorados. Só que mesmo assim mantendo a sua fé. E através da morte daquelas pessoas, muitas e muitas pessoas vieram a se converter. Eu prefiro glorificar a Deus comigo bem, mas e se tiver que ser conosco mal? Eu sei que muitas mães querem que o filho dela glorifique a Deus, eu também quero. Eu oro todo dia para que a vida dos meus filhos glorifique a Deus. Só que se acontecer conosco assim como aconteceu com Isabel, mãe de João Batista, que viu homens profetizarem a respeito do filho dela, dizendo: olha, esse é o que vai preparar o caminho do Salvador. E viu aquele rapaz crescendo, e viu as coisas que foram ditas a respeito dele, e ele pregando e as pessoas se convertendo, e ele batizando o próprio Filho de Deus. Só que de repente o filho dela morre por conta de uma dancinha, de uma menina, de uma adolescente, e por causa de uma inveja de uma mãe. Mas glorificou a Deus, o filho dela. Fico pensando Maria, mãe da parte humana de Cristo.
vendo todas as coisas que as pessoas falavam a respeito daquele menino. No templo diz que Jesus chega ali para ser apresentado no colo dos seus pais. E as pessoas já dizem, olha Simeão, olha, agora eu posso morrer em paz, meus olhos viram a salvação. E Maria guardava aquelas coisas no coração. E ela viu aquele jovem, aquele homem fazendo milagres à torta e à direita. Viu pessoas sendo curadas, mortos sendo ressuscitados, coxos andando, cegos enxergando através do filho dela. Depois viu o filho dela crucificado, sofrendo, mas glorificando a Deus. Eu creio num Deus sim, que Ele pode dar dinheiro para nós, para que o nome dEle seja glorificado. Eu não sou hipócrita dizendo que, olha, o dinheiro é algo mau. Não, o dinheiro, sabendo usar, é algo bom. Mas eu também creio num Deus que às vezes tira para glorificar o nome dEle. Devemos lembrar, meus irmãos, que as nossas maiores recompensas não estão nesse mundo. A nossa maior recompensa está na glória. Como diz Paulo em 1 Coríntios 15, 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Eu não estou dizendo que você não possa ter esperança para essa vida, irmão. Ore. Ore para que você possa ter um salário melhor, uma família melhor, para que a sua família possa vir para a igreja, para que as coisas possam dar bem para você aqui. Todavia, não se esqueça que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas aqui, a essa vida, diz a Bíblia que sempre seremos infelizes. Não é pecado você querer ter uma vida melhor. O problema é você querer ter uma vida melhor apenas aqui e não buscar a vida melhor lá. O mais importante não é onde nós começamos, e eu venho falar para você, muito menos onde nós terminamos. Talvez você já ouviu aquela frase, não importa onde você começa, mas sim onde você termina. Urias terminou mal. E Jesus? Nasceu no meio de bicho, morreu no meio de ladrão. Mas o mais importante é onde eu e você ressuscitamos. Se ressuscitarmos na glória, meus irmãos, não importa se essa vida tenha sido sofrimento constante. Não importa o que nós venhamos passar aqui, contando que eu e você, ao ressuscitar, ao abrir e fechar de olhos, possamos contemplar o nosso Salvador, o nosso Deus, aquele que diz que em Apocalipse virá e enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Se nós acordarmos num lugar onde não mais vai haver dor, onde não mais vai haver pranto, o que importa é a vida que nós levamos aqui. O que importa é onde nós abriremos os olhos depois e sabemos, essa vida aqui não acaba no túmulo. Não acaba no túmulo. Essa vida aqui tem continuação. Para alguns, abrirão o olho num lugar de glória. E que essa seja a vontade de Deus para todos nós. Mas alguns sabemos que também não irão para esse caminho. O mais importante não é onde você começa, nem muito menos onde você termina, mas sim aonde você ressuscita. Vivemos no mundo mau. Já estou encerrando. Infelizmente, a fidelidade nesse mundo em que nós vivemos é punida. Assim como foi com Urias. Urias foi fiel e foi punido. A honestidade não é recompensada, mas sim zombada. Você acha uma carteira com R$300, você devolve. O que as pessoas falam no seu serviço de você? Trouxa. Trezentão. Devolveu. Vivemos num mundo mau, infelizmente. E às vezes você também já se perguntou, compensa ser fiel? Para quê? Para que ser fiel? No mundo onde a corrupção parece que toma conta. Eu e você, filhos de Deus, não fazemos o que é certo por causa das coisas desse mundo. Pelo contrário, somos corretos aqui o máximo em que nós podemos. Caímos, às vezes levantamos, mas sempre tentando fazer o que é certo. Porque os nossos olhos estão no outro mundo. Porque os nossos olhos devem estar fitos na glória. Não na glória desse mundo, mas na glória do lado do nosso Deus. John Piper disse o seguinte: os únicos homens que prestam para essa vida são aqueles que estão totalmente comprometidos com aquela vida. Os únicos homens que verdadeiramente prestam para viver aqui são aqueles que estão totalmente comprometidos com a outra vida. Porque convenhamos, ser honesto aqui às vezes traz peso. Eu estava lendo um artigo sobre aquele juiz, Sérgio Moro, o comandante ali da Lava Jato, que ele é cristão, acho que presbítero de uma igreja batista, presbiteriana, não lembro. Mas não importa, que seja cristão. E um repórter perguntou para a mãe dele o seguinte: você tem orgulho do seu filho? Do seu filho ser esse homem que ele é? Ela, não tem orgulho de ele fazer isso que ele está fazendo. Tenho orgulho porque eu ensinei o meu filho a ser honesto. E você ser um juiz honesto, você sabe que nesse mundo você pode perder a cabeça facinho. O juiz Odilon que o diga.
morava no Fórum, o juiz mais procurado do nosso país. Porque a fidelidade aqui, às vezes, é punida. Mas eu não estou preocupado com isso. Estou preocupado se eu estou agradando a Deus, se eu estou sendo fiel a Deus. E essa, meu irmão, deve ser a minha e a sua preocupação. Porque convenhamos, um jovem, uma jovem de 15 anos, que vai para a Babilônia da escola, só que se mantém íntegro, se mantém íntegra, todo mundo fica, todo mundo beija, e ela é a chacota da turma, BV aí. E mesmo assim ela permanece fiel, esperando que um dia Deus vai preparar um marido ou vai preparar uma esposa. Nesse mundo aqui pode ser zombado, mas e daí? Nós temos que procurar saber que Deus, os olhos dele estão sempre sobre mim e sobre você. E nós devemos ser fiel a Ele, porque simplesmente Ele é Deus, porque Ele nos salvou. Por que, pastor, ser santo, separado do pecado? Por que ser um bom filho, um bom trabalhador, um bom marido? Por que devemos nos esforçar para ser uma boa esposa, um bom pastor? As pessoas não veem, verdade, as pessoas podem não ver. O seu cônjuge pode não ver, mas Deus vê tudo aquilo que eu e você fazemos. E o que importa é ser fiel diante dele. Seja fiel, meu irmão. Sabe o que me faz a cada dia? Me esforçar para ser um pastor melhor. Estudar, visitar, me dedicar. Não é para ter uma pregaçãozinha boa e uma oratória decente, não é por causa disso. Não é para que os irmãos deem um tapinha nas minhas costas e digam: excelente pregação, pastor, parabéns. Que pastor legalzinho que você é, joinha para você. Não. Ainda que às vezes não venha essa recompensa, eu procuro ser fiel a Deus. Porque eu sei que ainda que ninguém reconheça, o meu Deus reconhece. E o meu Deus vai me recompensar. 1 Coríntios 15, 58 diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. É por esse motivo que eu me esforço para ser fiel. É por esse motivo que você deve se esforçar, meu irmão e minha irmã, para ser fiel. Porque no Senhor o nosso trabalho não é vão. E se nós formos fiéis a Deus aqui, ainda que ninguém nos reconheça, quando chegarmos diante do nosso Deus, aí sim você vai receber aquele tapinha nas costas. Só que dizendo assim para você: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Esse deve ser o meu e o seu objetivo. Amém? Você pode ficar de pé por um instante, por favor?